Um grupo de norte-americanos está prestes a chegar à ilha de Koh Samui para uma semana inesquecível de férias. Cada uma daquelas pessoas está à procura de algo, ou fugir. A boiar no resort de 5 estrelas está um corpo. As temperaturas altas intensificam o ambiente frágil de paz que parece reinar. Não sabemos o que aconteceu, nem porque é que a música do genérico já não é a mesma. É preciso estar atento a todas as pistas. O sexo e o lado espiritual vão andar de mãos dadas com a morte desta vez. Seremos então clientes de mais uma temporada de White Lotus. Mais cara, mais obscura, mas igual ao seu criador, Mike White. Este episódio contém spoilers. O Mike White é conhecido pelas suas sátiras sociais, tem sempre assim o mesmo formato, não é? Passa-se toda durante uma semana num hotel de luxo, em sítios diferentes do mundo, e, como ele próprio descreve, é uma série sobre people who go on vacation. Ou seja, os problemas que surgem quando as pessoas não têm problemas, que é quando estão isoladas de férias. E é sempre apresentado um crime no início, normalmente no teaser do primeiro episódio. E acho que esse crime sempre foi a parte mais indiferente de cada temporada. Tipo, eu na primeira temporada, para ser sincera, nem me lembro quem morreu. Ele próprio diz isso, diz que é um Trojan Horse, ou seja, é um detalhe, uma coisa que está ali, mas que não é o mais fundamental, apesar de estimular muita conversa online, não é? Parecia nas primeiras temporadas uma coisa de estúdio, sabes? Sim. Que disseram, não, mas não podes incluir um crime. E ele, mas eu só quero ter pessoas a falar sobre coisas existenciais. E que alguém disse, mas não pode alguém morrer. Parece isso nas primeiras temporadas. Mas esta, ao contrário, e acho que é por isso também que se fala tanto e que houve tanta conversa fora do ecrã entre cada episódio, é que realmente as pessoas queriam saber quem é que estava a boiar no início daquele teaser daquele episódio, do primeiro episódio. E eu também queria saber. E portanto, acho que desta vez, pelo menos, houve um elemento diferente que foi a conversa entre quem é que será sobre o crime. Pela primeira vez falou-se sobre esse crime. E também nós da última vez tivemos uma morte muito boa e muito impactante, que foi a da Tânia. Então acho que desta vez havia expectativas para o crime ser bom. Sim, e o peso de substituir alguém como, não só como atriz, mas como a personagem era muito grande para a terceira temporada. O próprio Mike White falou muito disso. Faz-me aqui falta a Coolidge, não é? Também senti. Exato, e talvez essa seja também um marco muito... Às vezes é muito difícil, imagino eu, para qualquer criador, substituir uma peça tão fundamental do xadrez. Sem dúvida. Eu devo dizer que, em primeiro lugar, não entrando muito bem, entrando sempre, eu acho que foi a temporada que eu mais gostei, mas também foi a que demorei mais tempo a gostar. A sério? Sim, mas é de longe a que eu mais gostei. Ao dia de hoje é mesmo de longe a que eu mais gostei. Sem dúvida. Sobretudo porque acho que o Mike White, que é o showrunner, que é tudo, que é uma coisa, eu imagino que para ti, enquanto autora, deve ser tipo o teu sonho, é conseguir. Eu como criador, eu adorava mandar, mas ao mesmo tempo é um bocadinho mau, porque parece que é tipo Deus todo-poderoso, não é? Sim, mas é um indie showrunner a fazer uma coisa que se tornou muito grande, não é? É uma combinação muito fixe. E ele continua a tomar decisões arriscadas, portanto, eu adorei que as pessoas reclamassem com esta temporada, porque eu acho que meio quase que ele fez de propósito. Eu agora vou estar aqui a engonhar, eu acho que ele não engonha, mas vou tentar dar a ideia de que engonho cada vez mais, e depois tenho um fim muito mais apoteótico, e ele fala muito sobre isso. As últimas 2 temporadas foram um ensaio para esta. E eu consigo perceber isso. Eu estou, ao dia de hoje, muito fã da temporada, mas sobretudo do Mike White, porque acho que é dos poucos criadores hoje em dia que consegue arriscar na época do algoritmo. Estavas a falar aí do... A série também é HBO. Que sim, se arrisca, é verdade. Sempre foi. Estavas a falar do início deste projeto, de como é que ele é preparado, que começa sempre com um corpo ou com um cadáver, com alguém que morre. É engraçado nós pensarmos numa coisa... Eu sei que no primeiro episódio eu falei muito de factos e eu aqui não queria falar tanto, porque acho que é mais divertido falarmos sobre os personagens, sobre as cenas, mas só um facto, que é, este projeto nasceu da pandemia, que às vezes nós esquecemos que a pandemia já vai em quase não, em 5 anos, e a antiga HBO, agora Max, convidou o Mike White a escrever qualquer coisa, porque ele escrevia muito rápido. Então encomendaram-lhe, olha, escreve qualquer coisa que se passe só num sítio, e que possa ser uma série, uma limited series, ou seja, uma série limitada, uma minissérie.
E ele conseguiu, quer dizer, pensou em ricos, ele sempre foi um bocadinho fã destas coisas existenciais mais ligadas ao capitalismo, não é? Segundo o que ele vai dizendo em E às entrevistas. dinâmicas de poder. Às dinâmicas de poder e inventou o White Lotus. E aqui estamos, passado vários anos, não é? Pois é. Da série mais cara, nós tínhamos falado disso no início, não é? Passou de 4 milhões para 6 ou 7, nunca tenho bem a certeza. Por acaso... Tinhas mais? Eu não apanhei sei. uns 6, 7 por episódio. O que já é, quer dizer, pensando no que é que seria 6, um 7 português milhões. com 6 ou 7 milhões de euros num hotel, num hotel qualquer nos Açores ou na Madeira. E portanto, mais caro, mais negro, nós vamos agora olhar um bocadinho para isso, mas pronto, queria só dar esta nota de que gostei muito Tu desta gostaste temporada. do slow burn. Gostei. Ele diz uma coisa que eu concordo, que é, na primeira temporada também são só ricos a tomar o pequeno almoço. O que muda, e isto é outro apontamento que eu trazia, o que muda é a intensidade da música, que faz com que as pessoas, que o público esteja mais... Eu acho que ele está sempre meio a gozar. Mas de facto, até nesta temporada tivemos uma coisa as pessoas a criticarem, que é a banda sonora, não é? O Mike White teve um bife com o compositor. Sim, o Mike White diz que não teve bife nenhum, que foi só um e-mail, mas sim. Sim, mas o compositor já falou um bocadinho mal, Sim, não é? sim, Que ele falou. passou-se. E a música do genérico muda, que era a cena para muita gente. A música do genérico também muda da primeira para a segunda. Isso, mas esta então as pessoas notaram completamente o que é que aconteceu aqui. Eu acho que isso é um bocadinho a deixa para o facto da opinião das pessoas ter mudado, esse slow burn. Tipo, até a música mudou. Então aqui ia estragar-me uma pista de resistência que eu adorava, mas não sei, as pessoas nunca são muito... Concordo que a música fez falta, mas depois é um slow burn. As pessoas começaram a cada episódio que gostavas mais, não é? Esse slow burn do início, não sei, foi a maior crítica à série durante toda a temporada até o último episódio. E será que um último episódio pode salvar uma temporada que as pessoas não estão a gostar ou não estão a responder muito? Eu acho que sim. Pronto, a resposta acho que foi um bocado unânime que sim. Mas eu acho que surgiu aqui uma coisa que nós já tínhamos falado a propósito do The Bear, que é na terceira temporada. Tu costumas, neste tipo de séries independentes, tu costumas ver os showrunners a decidirem, quando já ganharam prémios, reconhecimento, lealdade do público, a arriscarem mais a fazer pausas no seu trabalho. Eu acho que isso aconteceu também na terceira temporada do The Bear, que não foste tão fã. Sim, mas... não, é bastante crítica até. Em que eles podem parar e arriscar. E de facto eu acho que não houve preocupação com o plot, com o enredo, nos primeiros episódios. Foi introduzida uma coisa, foi introduzida um problema por grupo, e acho que já podemos falar de cada um dos grupos. São as 3 amigas, o casal, o staff. Há sempre uma dinâmica do staff. Desta vez não houve qualquer dinâmica com o gerente. Portanto, tinhas... Aconteceu mais na primeira, não é? A primeira e a segunda. As diferenças de classe entre funcionários e ricos, eu lembro-me, sobretudo na primeira. Aliás, o desfecho da primeira tem essa questão, não é? Do hotel manager. E da Belinda, exato, que voltou, sim. Tens essa dinâmica entre a Belinda e o filho. E depois tens a família. Eu acho que nesta temporada, na verdade, o problema não é plot, não é falta de plot, como eu acho que é a crítica que eu vi mais recorrente, não é falta de enredo, mas as personagens não são tão fortes. Eu não achei, e acho que a força do White Lotus são sempre as personagens, e eu não estava tão investida na história destas. Esta é a realidade. Mas já podemos falar porquê e também discordar, como é lógico. Sim, eu acho que as personagens, sinceramente, eu percebo que não tenha agarrado tanta gente. Eu acho é que talvez as pessoas não tenham gostado tanto ou seja, desta temporada ser um pouco sobre o lado espiritual. E tenho uma tese que é, uma coisa é nós vermos os ricos a sofrer e nós, enquanto espectador, podemos ter algum prazer com isso. Eu lembro-me de um artigo fantástico, não me lembro de que revista, mas de um artigo fantástico norte-americano sobre Succession, de porque é que Succession tem tanto sucesso. E havia um jornalista que dizia isso, porque nós, classe média, classes mais baixas, temos algum prazer, o mínimo que seja, de ver uma vez na vida um rico a sofrer. Eu acho que nesta temporada, eu não diria que... Eu escrevi um bocadinho isso no meu artigo que fiz do White Lotus para o Expresso, que é... acho que o Mike White tem pena destas personagens. E eu gosto disso. E se calhar... por isso é que não tem tanta adesão. Tem pena? Tem um bocadinho de pena. Mostra um bocadinho de empatia e, por um lado, pena. Quer dizer, mas se tu pensares, ou pelo menos eu pensei nisso, como é que nós temos empatia ou pena por pessoas com muito dinheiro? Que é um exercício extremamente difícil.
difícil. E eu acho que ele tentou isso pelo lado espiritual, ou seja, algumas destas personagens estão à procura do lado espiritual, ou de fugir de alguma coisa. A personagem do pai, não é? Ele diz a certa altura, quem vem para a Tailândia ou vem à procura de algo ou vem para se esconder de alguma coisa. Isso também está muito ligado a essa questão espiritual, não é? Ao budismo. O Mike White é muito... É o pai que diz isso ou é o Gary? É o pai que diz ao Greg, o Greg. no iate, quando eles estão os dois a beber um whisky, e aquelas personagens parece que têm alguma coisa a ver, nem que seja a idade e serem dois velhos brancos. Não sei, pode haver mais semelhanças, mas é muito isso. Eu tentei agarrar-me um bocadinho à tese do Mike White de que aquelas personagens foram ali à procura de alguma coisa, não diria uma redenção, agora vou dizer a expressão enclosure, mas algum encerramento, algum fim, não é? O personagem do Walton Goggins, o Rick, por exemplo, que sente um completo vazio. Eu também acho, já que estamos a falar de personagens, que é um bocadinho exagerado, estica-se demasiado, mas depois, lá está, o Mike White diz que há muitos destes expatriados na Tailândia, homens brancos muito endinheirados, que são assim. Eu não sei, eu nunca os vi, mas eu li numa entrevista de esta personagem do Rick, eu via muitas vezes. E por isso eu queria pegar nela e ver até onde é que podia ir. Ele agarrou nela e fez vários dessas personagens. Foi até... Eu acho que esticou, igual, por exemplo, fez muito. A personagem do Sam Rockwell igual, portanto, tens vários desses homens. Sim. Igual, ou seja, com a mesma... Mas esta é que tem o arco maior, dinâmica. até um arco tão maior que vai para longe da namorada, não é? Isso é outras coisas que as pessoas criticam muito, que é, quer dizer, tanto o amor que aquela namorada tem por ele e depois eles passam o tempo todo separados. É um bocadinho... Sim, porque ele não tem qualquer amor por ela. Pois, é isso. É isso. Não é nenhuma história de amor. Eu acho que é sempre difícil a expectativa que nós temos, porque há 2 temporadas antes e esta. Eu agarro mais à missão que o criador teve, que é: eu já explorei o dinheiro, já explorei o sexo, aqui também há um bocadinho as questões sexuais, mas não tanto. Vou para o lado espiritual, que é onde, ou pareceu-me onde ele estava. Se ele cumpriu ou não, eu, para mim, cumpriu. Acho que é difícil nós relacionarmos com estas personagens. One night I took home some girl, turned out to be a lady boy, which I'd done before, but this time, instead of fucking the lady boy fucked me. And it was kind of magical. And I got in my head that what I really wanted was to be one of these Asian girls, getting fucked by me, and to feel that. Aquele momento que no episódio 5 do Sam Rockwell, a cena do monólogo dele, que foi tão polémico, foi tão falado, de repente estar em todo lado, uma pequena cena em que ele entra e que é assim um one-off, é quase uma cápsula dentro daquilo, que eu também já ouvi o Mike White falar sobre isso. Apanhou o avião só para fazer aquilo, não é? Parece um bocadinho, não é? Tipo, pacta aqui uns bons coisas só para ver se isto bate. Não, eu acho que eles tinham interesse nesta personagem, tinham interesse em mostrar isto. O Mike White disse que foi um amigo dele que teve exatamente esta experiência e ele próprio também já pensou e portanto ele queria fazer. Mas quando esse monólogo ficou tão viral, independentemente de ser bom ou não, foi assim foi que esta temporada realmente não está a acontecer muito, porque é isto que se está a falar desta temporada, é este único monólogo que é só uma coisa que tem shock value. E depois acho que a outra cena que teve muito, o único episódio que eu ouvi mesmo muita gente falar bem era aquele em que aconteciam coisas às personagens e que as personagens se revelavam e que tinham arcos, que era o terceiro. Pronto, e aí já podemos falar sobre o que é que esses arcos são e quais é que são bons. Acho que pronto, ficou assim muito conhecido o das 3 amigas, o monólogo da Carrie Coon do final, de I'm just happy to be at the table. I'm glad you have a beautiful face. And I'm glad that you have a beautiful life. And I'm just happy to be at the table. É mais um monólogo, não é? Há 2 monólogos que marcam muito esta temporada. São os 2 monólogos desta temporada, para mim, diria, assim, que marcam mais. Mas então, é assim, nesta temporada nós não temos o gerente do hotel, assim, falando de personagens, não é? Nós não temos esse é completamente desprezado e era um grande ator de zona de interesse do filme. O ator que faz de hotel manager, o que quer cantar, etc., é
Esse é um fun fact. É o nazi, no fundo, do Ele é zona o de hotel interesse. manager ou ele é só o senhor que está na Eu recepção? eu Não entendi parece como que ele hotel. seja- Acho que é. Porque ele anda sempre com a outra senhora que manda no hotel Ok. e a Belinda vai atrás dele e, portanto. Mas pronto, ele não é uma personagem de impacto nesta temporada, de forma nenhuma. nenhum. Tu tens uma família, como tens em todas as temporadas, tens uma família. Eu achei esta família de longe a mais aborrecida de todas. A mãe, o Saxton, com. Pronto, Piper, no! Ela nunca diz Piper, não, sabias? É só um mito. Eu também, Ela só eu diz também não sei Piper. como é que alguém inventou isso. Inventaram isso, sim. Isso é inventado. Ela mas... diz o Tsunami, acho eu, e o Lorazepam, não é? Mas acho que o Piper não, quem terá inventado? Ela diz Piper, mas nunca diz Piper no, supostamente. Mas ela depois Eu foi apanhada procurei em ela dessa entrevistas a forma. dizer. Ela em ok. entrevistas diz, portanto, alguém lhe deve, um agente deve ter dito: olha, continua isto porque isto está a bater. Sim, Porque desculpa. eu fui tentar buscar o som e não encontrei Piper no. Tu tens o Saxton, que é o irmão mais velho, que tem esse arco que tu falaste também, tem um arco espiritual, ele sim. A pessoa que não queria espiritualidade sai de lá com o arco espiritual. A irmã, a Piper, que queria espiritualidade, sai lá sem espiritualidade nenhuma. A mãe não tem arco, não é? Uma pessoa que vive aquela vida. Mas É a que substituta, hilariante. é a substituta da Tânia, talvez. Não de longe com o mesmo impacto, mas sim. como gancho cómico. Sim, talvez como gancho Que cómico. eu essa, por exemplo, eu não gostei muito dessa personagem. Também não gostei acho dela, que não, ela é não, odiosa. Mas... não é por aí. Ela não serve para quase nada. Ela podia ter servido para alguma coisa. Olha, já me lembrei da cena, porque é que eu queria trazer uma pequena cena, muito rapidamente, que é quando ele encontra uma das três amigas, e uma das amigas diz que a conhece. E ela quase que a despreza, é de um baby shower no Texas, ou bem, nos Estados Unidos, e quase que a despreza e não lhe passa cartão. E eu li algo como: isto revela que o Mike White quis ir atrás dos ricos, mesmo ricos, que nem concebem estar no mesmo sítio de pessoas conhecidas. Isto para dizer que, se essa é a única defesa desta personagem, é um pouco vazia. A personagem é de facto vazia, e a certa altura já todos percebemos que ela é uma drogada de comprimidos de ansiolíticos, que não faz ideia de nada e não vai a mais nenhum lado. E não vai a mais nenhum lado. E serve, isso que estavas a dizer, é tão vazio que só serve como mime. Isso é um bocadinho triste. E é o mime da temporada. Depois tem o filho estranho, o Lachlan, que eu não gostei nada desta personagem, confesso. E depois o pai, sinto vê-lo a lidar constantemente com a repetição do mesmo problema, até perceber que a família não sobreviveria sem dinheiro. E essa é a questão, não é? Será que a minha família consegue continuar a viver sem sermos bilionários? E a resposta é não, e ele decide matá-los a todos. E depois acaba por voltar atrás. Portanto, também não achei... Só não ia matar o mais novo, não é? Que o mais novo é que lhe dá uma resposta em que ele fica... Ok, porque até a Piper acaba por desistir do tal curso de nudismo e quer voltar para o seu quarto. Depois tens a Belinda, que é a personagem recorrente que desde a primeira temporada era uma personagem altamente adorada, e que ficou na miséria depois de ser deixada a piada pela Tânia na primeira temporada. E tens o que para mim é o pior ator desta temporada, aliás é o único verdadeiramente mau, que é o que faz de filho dela, que parece que está noutra série, e ela acaba por ter um arco que foi assim bastante satisfatório no final. Não sei se lembras desse arco, se disse alguma coisa. A Belinda é uma das... Eu acho que um dos problemas, se consigo ser favorável de que que esta temporada tem problema com as personagens, sobretudo. A Belinda, eu não consigo perceber, nem o próprio Greg. Eu não sei o que é que o Greg anda a fazer esta temporada. Aliás, há uma coisa que eu li no artigo e eu lembrei-me disso, que é: porque é que o Greg está a fugir do suposto homicídio da própria mulher, vai para um hotel do White Lotus? É o que é? Ele não estava no hotel, ele está na casa.
Não, mas está muito próximo do White. Ou seja, ele está ele comprou a casa maior, não é? A casa ou a residência, ou o que quiser chamar. E a Belinda encontra-o. Portanto, estas duas personagens eu acho que é só porque o Mike White adora estes atores que, se não me engano, já entraram noutras coisas dele. Porque de resto, não, eu para mim, e falaste do filho, epá, o filho é muito irritante. Eu não sei, eu não fui pesquisar o filho. Não, esquece. Acho que não serve mesmo para rigor. É demasiado, olha, é mais outro boneco. É muito estereotipado. Parece aqueles atores norte-americanos que aparecem naquelas comédias de série B. Parece assim, Riverdale. Sim, não sei, exatamente, mas, é isso mesmo, é igual. Mas é assim, eu fico feliz pela Belinda não ter sido boazinha. Necessariamente no final, e de ter dito e de também ter sido posta na posição. Eu ouvi o Mike White falar sobre isto e ele disse que ele confirmou a teoria de que ela se tornou a Tânia no final e de que ela diz que, isto estou a citá-lo, que é muito fácil criticar a pessoa milionária porque ela quer fazer aquele negócio, e uma vez que ela tem os 5 milhões, ela diz, se calhar não vou fazer um negócio e vou aproveitar a minha vida. E borrifa-se para o suposto romance que tem, não é? Com aquele terapeuta. E pela ideia de fazer. E portanto, não sei, eu acho que é assim. Aquilo para mim não teve muito impacto porque não foi muito realista aquela coisa de. Eu acho que o White Lotus, a parte gira é sempre as pequenas particularidades e micro problemas que se passam, e essas coisas não aconteceram. Tipo, imagina, o banco não lhe ligou, foram-lhe transferidos 5 milhões, tipo, ninguém lhe ligou a perguntar, ou seja, tem um happy ending. Essas coisas passaram assim todas um bocado. Não percebi muito bem, então não estava investida, porque assim que se parte um vidro da realidade, tu perdes, quer dizer, eu perco um bocadinho de interesse, e esta história da Belinda com este filho, também se calhar pelo ator ser tão estranho, que ele não é tão estranho, tão fora de parece tom. Parece que tem um filtro de Snapchat. Parece que está com filtro, tipo, é tão diferente, é tão fora do pouco série, pouco credível. Que tu não acreditas um segundo que aquilo é uma mãe e um filho e estão ali a negociar milhões, tipo, não acreditas nada. Mas pronto, foi um arco fixe. O Rick e Chelsea, pronto, é aquele plot que já falámos, não é? E são os, spoiler alert, são os dois assassinados nesta temporada. Acabam juntos e têm uma camada de espiritualidade, sem dúvida, mas eu nunca imaginei. Ela, sobretudo, ela fala das 3 coisas de que lhe aconteceram mais, dá imensos livros ao Saxon, está sempre a falar que a minha alma gêmea é o Rick, portanto. Não, e a pode ser tudo espiritualidade muito dele foi fechar frágil. Esse capítulo do pai e encontrar com a Chelsea. Ele diz-lhe. Ela diz, vamos ficar juntos para sempre, e ele diz, that's the idea, esse é o arco dele, e ela fica mesmo entusiasmada porque pela primeira vez ele está a dizer que vê um futuro. Agora, ele não via um futuro quando chega a esta ilha, ele não quer saber da sua vida já. Dela não, garantidamente, não me pareceu que queria muito saber dela. Pois. Ela queria imenso, coitada. E a seguir, eu nunca imaginei foi que o Mike White fosse fazer que o plot twist fosse ser, eu sou o teu pai. Não, isso eu achei novela e também não. Por isso nunca é que imaginei que ele fosse fazer tal coisa. Eu comentei contigo que as mortes para mim é o pior da temporada porque estragam um bocadinho o que eu estava a gostar no último episódio. Então, e a parte do pai é ridícula. Microproblemas. E aí acho que podemos falar das 3 amigas, que é, elas tinham aí que é onde discordamos mais, pior malta. problema, eles tinham o mais pequenino do problema. E no entanto, elas eram a parte mais interessante dos primeiros 7 episódios. Eu estava sempre, ok, corta para as amigas, eu quero saber o que é que elas estão a fazer. Porquê é que foi a tua parte preferida? Estavas a dizer? Não, eu estava aqui, se calhar discordamos mais, mas eu gostei objetivamente destas 3 amigas, independentemente de se calhar muitas mulheres não se identificarem com aquele grupo. Mas eu acho que a dinâmica das 3, com a conclusão daquele discurso de nós podemos ser diferentes e podemos nos tratar mal. Eu estou aqui a sintetizar, não foi assim que ela diz, mas no fundo eu gosto do tempo que nós passamos juntas. Eu lembrei-me muito de algumas amizades que tenho, que às vezes não nos abrimos, às vezes não conseguimos estar a falar dos nossos problemas e até podemos ter alguma inveja uns dos outros, mas gozamos ao mesmo tempo do tempo que estivemos e que estamos uns com os outros. E eu gostei dessa ideia. Se me lembrar de tudo o que é que aquelas 3 senhoras passaram nesta temporada, que também é só estarem sentadas a falar de forma um pouco falsa umas das outras, tipo, quando não está uma é o tempo de falarem de falarem mal da que está ausente. They're nice people. Really good families. Cool. But do you ever talk politics with them? Sometimes. It doesn't get awkward? Why would it? Because. Wait,
Are you a Republican? No. Okay. I'm an independent. But Dave is. An independent? Since when? You didn't vote for Trump, though, did you? Pode ser um pouco estereótipo, eu consigo concordar com isso, muito estereotipado, mas não me deixou de divertir. E aquela conclusão, encontrei alguma profundidade aí, alguma relação com isso. Ela era uma parte mais divertida da série, também concordo. O Mike White escreveu como the micro issues, tipo os micro problemas que vêm da comparação com pessoas com quem cresceste. Tu és sempre. As pessoas começaram na mesma linha de partida que tu, são sempre um ponto de comparação para o resto da tua vida. E que o ponto dele destas personagens era how time creates meaning, como o tempo cria significado. Tu não precisas de, por mais que a tua vida não vá a lado nenhum, estar presente é o objetivo da vida. Eu gostei do monólogo final do eu não vos quero invejar, eu estou feliz que tu tenhas uma boa vida, eu estou feliz que tu tenhas um bom casamento, eu estou feliz e eu só quero estar presente a ver, só quero estar à mesa e estou feliz só de estar à mesa, mesmo que eu não tenha algo melhor. A única coisa que eu não gosto nisso tudo é que isso fui eu aos 17 anos, ou seja, eu não percebo, eu não tenho nenhuma amizade feminina com esta toxicidade de Mean Girls do filme Mean Girls de liceu. Eu nem sei esta coisa de eu odeio-te secretamente e teres amizades tão falsas, tão tóxicas, e até porque isso aí até pode ser mas acho que isso é bom para ti, Filipe, teres boas amizades. Eu acho que não é isso. É só que eu acho que isso não é uma boa representação da amizade feminina. Certo. O que eu estou a dizer é que ainda bem que não te revês neste grupo. É um bom sinal para a tua vida. Mas é que as minhas amigas, eu acho que eu conheço uma pessoa. A amizade feminina é a cena mais. Tenho uma pessoa na minha vida, muito próxima, que no fundo é a minha namorada, que disse, isto divertiu-me porque ainda no outro dia estava a ter quase uma conversa parecida com uma amiga a falar de outra amiga. Tá bem. Sim. Ou seja, não é... Se queres falar da tua namorada, ela não é uma pessoa cínica, portanto ela não podia ser mais longe disto. Mas isso também pode... Com amigos meus, nós também falamos mal uns dos outros. Não é uma coisa exclusiva de mulheres, atenção. Não é disso. isso que eu queria dizer. É só porque aquilo é mesmo. Não é. Porque é muito fixe tu ouvires conversas privadas, coisas que não dirias em público. Todos os diálogos que são conversas privadas são os melhores, eu acho. Só que no final não se resolveu nada de toxicidade, estás a ver? Elas tiveram a fazer aquele tempo todo e no final disseram só. Bem, anyway, mas olha, eu adoro estar convosco. Adoro estar convosco, adoro estar presente. E pronto, olha, não vos quero mais invejar. E elas, ok, I guess, that's really nice. E acabou. Mas não te esqueças, Filipe, não que foi muito catártico. Um líder budista, acho que é no último episódio, começa assim o último episódio, que não há resolução. Portanto, se calhar o Mike White está aqui a alterar todas as regras de guionismo e dizer, eu não vos vou resolver absolutamente nada. E claro que vamos tentar responder à pergunta: ainda queremos ver pessoas ricas em férias luxuosas a sofrer? Eu diria que se calhar a Filipa já não quer, mas não sei. Nós temos aqui vários exemplos de séries que nós gostamos, deixa-me só dizer. Séries e filmes temos desde o The Menu, o Triângulo da Tristeza, Succession, já falámos, Parasitas, Big Little Lies, Nine Perfect Strangers ou Industry, que andam muito à volta de alguns dos temas que nós tocamos aqui, mas sobretudo dos mais ricos. E por isso é que fazemos esta pergunta. Eu acho que ainda queremos, mas se calhar já estamos a ficar um bocadinho cansados de só olhar para o prisma dos mais ricos. Acho que talvez estejamos a não encontrar tantos pontos por onde nos relacionarmos, nos rirmos, chorarmos, não sei. Talvez haja aqui um certo cansaço da indústria, ou talvez não. Da indústria não, do público, desculpa. Eu adoro ver pessoas a sofrer, portanto, para mim, eu nunca me vou cansar de ver pessoas a sofrer, não quero saber se são ricas, o que é que elas são. Isso, acho que o cenário é interessante ver, o mundo é interessante, ver as pessoas que não têm... Ou seja, tu estás a ver as pessoas num retiro em que elas estão fora dos seus problemas diários, não têm essas questões e de repente os microconflitos transformam-se em coisas maiores. Isso o White Lotus é isso, não é? Eu não estou cansada. Não, eu também não, e é assim, eu
eu gostava que o Mike White fosse para um hotel mais frio, mas já percebi que não. Pois ele já disse que não. Olha, eu desta vez não vou passar muito tempo com as críticas, queria só dizer que no fundo elas estão muito alinhadas com o que tu dizes. Acho que há uma coisa engraçada que o jornal, por exemplo, o El País diz, que é The White Lotus foi uma surpresa brilhante, mas já não é. Isto acontece, às vezes acontece muito com as terceiras temporadas. Não é? Sim. É tudo brilhante até se repetir. E até tornar cansativo. Eu acho que as pessoas, nós já falámos disto aqui, até falámos disso no episódio de Severance com o Gustavo, que é, as pessoas fartam-se muito rápido, as pessoas querem novidade, as pessoas querem irreverência, querem coisas novas e às vezes cansam-se. Eu acho que o White Lotus sofreu um bocadinho com isso, mas pronto, por exemplo, o The Independent diz o White Lotus teve um fim violento para uma má temporada. E portanto, no fundo, os jornalistas e os críticos estão muito alinhados com o que tu dizes. Curiosamente, eu continuo, e o engraçado é, eu concordo com quase tudo o que tu disseste, e há muitas personagens que acho que não servem para nada, mas eu continuo alinhado com a certa missão que Mike White quis trazer, com a questão não só da espiritualidade, mas com o take dele sobre o que é que nós realmente conseguimos ou não conseguimos fazer durante as férias, que é, nós nas férias vamos para desligar, mas ao mesmo tempo estamos tanto tempo num sítio a descansar, que de repente começam a vir alguns fantasmas e alguns problemas que temos que resolver, e isso ressoou muito para mim nesta temporada, ainda que, e eu gosto, não tem mal nenhum, e acho que é bom não concordarmos sobre isso, que não haja resolução para muitas destas personagens, mas eu sou fã da dúvida e às vezes de alguma não resolução, mas pronto. De fun facts, não tenho aqui muito mais, só dizer que esta temporada inicialmente estava programada para ir para o Japão, não foi porque há algumas limitações financeiras, mas não só. Entretanto, o Mike White apanhou vantagens do cash rebate na Tailândia. Isso. O Mike White apanhou uma bronquite, se não me engano, descomunal, e acho que tem um vibe, um sonho, uma coisa assim um pouco transcendental, e consegue ter o plot todo, diz ele. Isto podem acreditar ou não sei se é verdade, e escreve o final e tudo mais desta nova temporada, e vão para a Tailândia. E estiveram lá 8 meses a filmar a tempo inteiro na Tailândia. Sim, e tiveram muito calor, não é? Sem ar-condicionado por causa do barulho. O único fun fact que eu queria trazer, por acaso, é que os atores foram pagos todos o mesmo. Foi cerca de $40 mil por episódio, todos pagos exatamente o mesmo, independentemente da experiência. E isso influenciou bastante o casting. Ou seja, por exemplo, não sei se sabes, mas o Woody Harrelson ia fazer de Rick, mas não aceitou esta proposta de contrato. E muito mais pessoas, ou seja, em muito mais aspectos foi influenciado o casting que nós nem sabemos. Todos fizeram, não é? Todos fizeram um casting, segundo percebi, dos mais conhecidos ao menos conhecidos, e acho que o Woody Harrelson, além do que estás a dizer, depois veio dizer que era por causa de subposição de férias. Eu acho que tens mais razão da questão do dinheiro, mas pronto. Também ouvi dizer que ele foi tentar negociar mesmo mais. I'm your soulmate, Rick. How can you be my soulmate? Our signs aren't even compatible. Things happen in threes. This could be some final destination shit, like death is coming for me. Bom, este episódio foi, felizmente, bastante dinâmico. Nós ainda vamos fazer uma sugestão de série e de filmes. Eu posso dizer, a minha sugestão da série que eu estou a ver esta semana é o Dying for Sex, que está na Disney, Porquê com que a Michelle Williams. Eu gosto desta nossa dinâmica de convencermos um ao outro. Porquê que toda a gente está a referir tão bem a série? Está toda a gente? Sim. Sabia. Toda a gente. Estou a generalizar. Não, mas viste várias pessoas. Mas boas críticas, sim. Até cá, atenção. Porquê? Porque é uma série sobre identidade de uma mulher que descobre que tem, isto não é um spoiler porque são logo os primeiros segundos, os primeiros minutos da série, que descobre que vai morrer e ela nunca teve um orgasmo. Ok. É isso, certo. Com outra pessoa, com outro ser humano. E então ela vai abdicar do conforto da sua vida, da relação que tem agora, para viver os últimos momentos da sua vida com a melhor amiga e a tentar encontrar uma coisa que parece supérflua e que a maior parte das pessoas se calhar não era aquilo que eles pensariam para ser os últimos dias, mas ela quer encontrar-se. Ela é daquelas pessoas que teve a adiar a felicidade durante muito tempo e agora já não tem tempo. Isso é uma história universal, na mesma, não é?
Muito bem. E a Jenny Slate é fantástica também. Eu já ando há algum tempo para ver essa série. Sou capaz de espreitar, sim. Só vi 2 episódios ainda. Ela está onde? Na Disney. Seriously, you never had an orgasm? No. No, like I would get close. Mm-hmm. Like, you know when it feels like a little sneeze? Like, I'm not sure. No? No, I haven't felt that. I'd like to try that, yeah. Muito bem, então de filmes, esta semana eu vou sugerir um filme que não vi ainda, que penso que tu vais ver também, que é Os Pecadores, os Sinners, porque eu ontem tinha mandado uma mensagem à Filipe a dizer, está aqui eu com as minhas verdades, mas não são absolutas, está aqui um dos que está a gerar mais buzz para os Oscars, mas pareceu mesmo, porque de repente toda a gente, agora mesmo toda a gente está a falar dos Pecadores lá fora. Os jornais americanos, vários vídeos, Twitter, está tudo mais ou menos... E aliás, não é só isso, muita gente está a ir ao cinema ver ao ponto de estar a bater... por dias, pode ser, ou por semanas, o Minecraft, que tem sido também outra loucura. E, portanto, este Sinners, realizado pelo Ryan Coogler e protagonizado pelo Michael B. Jordan, que, se não me engano, faz 2 irmãos gêmeos. Uma espécie de thriller musical na época do Jim Crow, ou seja, uma época muito hardcore para a comunidade negra nos Estados Unidos. E, portanto, do realizador do Black Panther, do Creed, exatamente. Dos e, portanto, maiores realizadores. Estou algo entusiasmado com o filme, vamos ver. Estou muito entusiasmada com este filme também. Quero ir ver o quanto antes. E eu aposto que ainda é um bocadinho cedo, ainda não tivemos os grandes festivais de cinema, mas eu cheiro-me que este Pecadores pode ir longe. We've been gone a long time. We back now. You twins? Nah, we cousins. Pronto, e está feito mais um episódio. Espero que ouçam este episódio no último episódio numa estância de férias ou assim, ou durante o trabalho, não sei. Adeus, Filipa. Até para a semana. Até para a semana. No Último Episódio é um podcast do Expresso, da autoria da Filipa Amaro e do José Paiva, com sonoplastia de Gustavo Carvalho e edição de João Reis. A coordenação é de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Podem ouvir todos os episódios em expresso.pt ou na sua plataforma preferida, onde pode subscrever o podcast, avaliar e dar-nos o seu feedback. Nós voltamos na próxima semana com No Último Episódio.